Olá, eu sou Thiago Magalhães e vou começar a aula de regressão. Começando por definições e suposições. Serão 7 tópicos, começando pela introdução. Os primeiros conceitos de regressão foram propostos por Galton, aplicados na antropometria, em que o objetivo era equacionar as relações de dependência entre a altura dos pais, chamada de variável explicativa, covariável, variável preditora, e a altura dos filhos, variável de interesse, variável resposta ou desfecho, entre outros tantos nomes. Porém, esses conceitos podem ser aplicados em qualquer contexto, como na necessidade de uma empresa em analisar os fatores que podem interferir nas vendas, na predição de mortalidade de uma pessoa ao contrair uma doença baseada nas suas características como idade e doenças pré-existentes. São só exemplos, mas pode ser bem mais estendido. A análise de regressão é uma técnica estatística para investigar e modelar a relação entre variáveis. Na verdade, a análise de regressão pode ser a técnica estatística mais utilizada. Esta é a afirmação de Montgomery e outros de 2012. Começando pelo modelo de regressão linear, nossa primeira definição. Suponho que y1, y2 e yn sejam variáveis aleatórias independentes e que cada y, vou chamar de yl, tem uma distribuição D com média μL e σ2 de variância. E o mais importante, que esse μL, como eu disse, a esperança de YL, pode ser escrito como beta1, xl1, beta2, xl2, mais pontinho, pontinho, beta-p, xlp, em que cada um dos xl, eu estou agrupando aqui como um vetor, tá? Assombreado. São variáveis ou quantidades conhecidas. A gente já tem esses valores quando vai ajustar o modelo. Beta, que eu estou dando também a notação vetorial, matricial, que é importante que a turma tenha alguma familiaridade com isto, senão, uma revisãozinha muito importante, são parâmetros desconhecidos a serem estimados. Σ2 é a variância de YL, também desconhecida, mas YL é igual para todo mundo, tá? Diferente da esperança, o σ2 é igual. Também desconhecida a ser estimada. Nós podemos admitir a seguinte relação estocástica. YL é beta1, xl1, beta2, xl2, pontinho, pontinho, beta-p, xlp, mais um YL. Também já apresento para vocês a notação x transposto beta L, em que YL tem distribuição, uma certa distribuição D, eu estou assumindo que é igual da de Y. Com média zero, variância σ2 para todo N. Esses E1, E2 e N são variáveis aleatórias independentes e com mesma variância σ2. São chamados de os erros aleatórios. Variâncias iguais são variância homocedástica. Mas eu estou só falando em termos de probabilidade, mas todos têm um nome bonitinho que eu vou discutir novamente mais para frente. A equação 1 é o que nós definimos como modelo de regressão linear, ou MRL para simplificar. Observação: muitos autores não se preocupam diretamente com a distribuição de YL. Aqui eu estou assumindo que essa D é igual para Y e para o erro. E se eles se preocupam só com a distribuição do erro L? Temos parece que não tem problema, mas eu estou usando estou adicionando esse conhecimento, que elas são iguais, porque isso vai acontecer daqui a pouco. E mais importante, didaticamente, é mais fácil quando vocês forem aprender outras distribuições ou outros modelos de regressão, que é um dos tópicos desse curso, mas lá no final do semestre letivo. Então é sempre importante ver outros autores, ver livros, né? Eu já falei isso lá na apresentação do programa do curso, para vocês se familiarizarem com os termos. Dependendo da estatística, da administração, da computação, da engenharia, eles dão uns nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Por isso que eu estou aqui falando um pouquinho mais em termos de probabilidade, variável aleatória, digamos assim. No MRL, os vetores y, que eu estou agrupando todos os y num vetorzinho, e o xl
são chamados de vetor resposta e preditor, respectivamente. Naturalmente, variável resposta e cada um dos x variáveis preditoras, mas eu estou chamando de vetor. E os parâmetros pertencentes ao vetor beta são chamados de coeficientes de regressão. Agora vamos interpretar esses parâmetros. O parâmetro beta-m, lembra que a gente tem p betas, ele é o acréscimo esperado na variável resposta, quando nós aumentamos uma unidade em xm e mantemos as demais variáveis preditoras constantes. Intercepto, ele é o valor esperado da variável resposta quando todas as p-1 variáveis preditoras valem zero. Observação, eu falei o modelo de maneira geral, mas se a gente quer um modelo com intercepto, basta nós assumirmos que o xl1 é 1 para todo L. Então, aquela primeira variável preditora xl1, x1, aquele vetor x1, é tudo igual a 1. Novamente, estou repetindo para que vocês já guardem isso na mente de vocês. Alguns autores chamam o intercepto um beta zero sozinho, outros chamam alfa, mas aqui vamos ver um negócio bem geral, até porque eu vou ter uma explicação mais para frente. Quando um MRL pode ser escrito da seguinte forma, isto é, YL é um beta 1 mais um beta 2 XL2 mais um erro L, ou dessa forma que não mudou nada, o que mudou foi a definição, XL agora é 1 e um XL2. Eu não mencionei, para quem não se lembra ou talvez não saiba, por convenção, vetores são vetores coluna em pezinho. Por isso, como esse vetor está deitado, digamos assim, deitado entre aspas, eu coloquei um transposto. E aquele vetor beta que era beta 1, pontinho, pontinho, beta p, é só beta 1, beta 2. Então, se eu escrevo desta forma aqui um MRL, ele tem um novo nome. Nós chamamos de modelo de regressão linear simples. Ele é útil para algumas situações ilustrativas. Forma matricial. Até agora já falei de formas matriciais, vou falar uma forma matricial bem geral. Um MRL pode ser escrito de forma matricial da seguinte forma: y, um x beta mais um epsilon. Não tem nada de L aqui, porque está aqui todos os L, digamos assim, está dentro desse vetor epsilon. Agora, o meu erro tem distribuição n variada, é uma distribuição n variada com vetor de média nulo, de dimensão n, e uma matriz de covariância sigma 2, identidade n, n por n. X é uma matriz, lembra? Cada xl é um vetor. Se eu juntar todos esses vetorezinhos, virou uma matriz. x1, tudo relativo à primeira variável preditora. Se for o intercepto, isso aqui tudo é 1. Segunda variável preditora, pontinho, pontinho, pésima variável preditora. Esse tipo de informação, só antes de eu falar isso, a matriz X tem n linhas, que é o tamanho da amostra, e p colunas, que é o número de variáveis preditoras, covariáveis. De posto P, para ser posto P, n tem que ser maior ou igual que P. X vai ter uma explicação por que a gente precisa disso, mas na próxima aula. X é chamada de matriz de planejamento ou desenho. A importância de forma matricial, que eu já estou começando na primeira aula, é porque ela é muito útil para a implementação computacional, pois ela evita looping. Em vez de fazer for ou para em português, você já faz um produto de matrizes. Agora, tudo que eu falei até aqui, eu falei que o erro tem uma distribuição desconhecida. Mas vocês viram lá a inferência, já viram um pouquinho de probabilidade, viram certamente introdução de estatística, a importância da normal na inferência estatística. Então, a gente precisa assumir uma distribuição para aqueles erros. Vamos assumir que é normalidade. Isto é, cada errinho, cada epsilon L tem distribuição normal, com média 0 e variância sigma 2. E aquele vetorzão lá é uma distribuição normal n variada, com vetor nulo de 0, isso não mudou nada. Sigma 2, identidade n, também não mudou nada. O M mudou a distribuição, eu fixei uma distribuição. O MRL passa a ser denominado de modelo de regressão normal linear. Também vamos encontrar modelo normal linear. O importante é que o erro tem distribuição normal. O nome, a princípio, é irrelevante. É bom para pesquisar
na internet, nos livros. Chamar de MNL. Notem, acho que já falei isso no começo. Vou repetir. Falei de uma forma diferente, na realidade. Epsilon L tem distribuição normal com média 0 e várias sigma 2. O que implica que YL tem distribuição normal x transposto beta, XL no caso, variância sigma 2 para toda a amostra. Se o epsilon tem distribuição normal n variada com vetor nulo de médias, o y agora vai ter um x transposto beta. Lembrando que aqui é uma matriz n por p e beta é p por 1, logo isso aqui fica n por 1. Naquela distribuição conhecida, eu assumi que os Ds eram iguais e aquela relação vale. Mas aqui é garantido. Lá em probabilidade vocês viram isso. Exemplos. Vamos pensar por um exemplo 1. Conjunto de dados de Westwood Company. Está lá no livro do Netter de 83. Mas eu deixei aqui o banco de dados, que é o tempo que se levou para trabalhar em um certo lote de um certo tamanho. Eu acabei omitindo as informações para essa aula não ficar tão longa. O mais importante é o quê? Plotamos os dados e aí, gente, parece que o tamanho do lote aumenta, mais tempo é necessário trabalhando nele. Isto é, pela figura 1, nós poderíamos supor o MRL YL beta 1 mais beta 2 x2 mais um erro L, em que YL são horas trabalhadas, que eu imagino que são horas, e x02 é o tamanho do lote. Aqui eu acabei esquecendo, ou talvez não tinha, a escala das variáveis, mas é fundamental, tá? Exemplo 2. Conjunto de dados propelente de foguetes, tá? Em Montgomery, 2012, página 15. Eu coloquei aqui também nessa tabela 2. A gente está vendo o seguinte, olha só, se eu colocar a idade do propulsor em semanas no eixo X e a resistência ao cisalamento, coloquei uma palavra difícil para pronunciar aqui, em psi, quanto mais velho o propulsor, menor é a resistência dele. Para ter uma relação, eu posso assumir um modelo de regressão linear. YL beta 1, beta 2, x2 mais um errinho. Em que Y é a resistência ao cisalhamento em psi, o XL2, a única variável preditora, é a idade do propulsor em semanas, para toda a amostra. Novamente, vai ter beta 0 mais beta 1, um X aqui, vai ter um alfa mais um beta. O importante é que vocês estão entendendo esta equação aqui. Agora vamos falar de padronização. A gente vai voltar ao modelo de regressão linear, os detalhes para encontrar aqueles beta, mas na próxima aula. Padronização. Em algumas situações é conveniente mudar a escala das variáveis. Por exemplo, quando há alta correlação entre variáveis preditoras. Nós vamos ter um tópico só sobre isso. O intervalo de variação das covariáveis é muito diferente. Então, variáveis se medem em segundo, outras se medem em horas. Poderia converter? Poderia. Então, mede-se em anos, a outra se mede em quilômetros quadrados, em metros. É o valor do PIB. Então, essas coisas isso pode complicar na análise do modelo. Então, a gente faz alguma conversão nas escalas. A primeira, que é, entre aspas, simples, eu pego o meu XLM, isto é, dentro de uma variável preditora para todo elemento da amostra, eu pego o próprio valor e subtraio por um valor de referência M. Um valor de referência para aquela variável preditora. Vou chamar aqui só repetindo. Comumente se pega a média dentro da variável preditora. Isso aqui costuma se usar muito quando se usa o Ridge Regression, laço, mas isso aqui a gente vai discutir no momento oportuno. Mas aqui é uma alternativa. A segunda alternativa é chamada de escala normal de unidade, que eu pego a minha variável resposta, subtraio da média dividido pelo desvio padrão amostral. Mesma coisa para a variável preditora, dentro de cada variável preditora, tá? Dentro de cada M. Essas definições que vocês já aprenderam.
Observação: todos os regressores transformados e as respostas transformadas vão ter média amostral 0 e variância amostral 1. A gente aprendeu lá, talvez já em introdução de estatística, se eu subtrair da média dividido por desvio padrão, na normal é normal com média 0 e variância 1. Terceira possibilidade é denominada de escala tamanho unitário, que eu estou usando praticamente as mesmas notações, mas significados diferentes, tá? Então, novamente, só tomem cuidado o que vocês vão estar utilizando. Quando eu chamo agora esse SY, esse SM, é uma soma de quadrado. É o que estava anteriormente, só que eu tirei aquele N-1. Eu estava medindo um desvio padrão, uma variância, agora não, só a soma de quadrados. Observação: cada regressor e a resposta tem média amostral 0, estou subtraindo o x barra, e tamanho unitário, isto é, o somatório de XLM menos x barra, isso aqui dos transformados, tá? A variável transformada pela média transformada ao quadrado, somando tudo, é igual a 1. Observação, mas antes da observação final, a escolha da transformação, não, até onde vai o meu conhecimento, não tem qual é a melhor. Cada problema vai acabar mostrando o caminho, dependendo da área, se opta por um ou por outro. Notem que, em um modelo com intercepto, o procedimento de padronização das variáveis o removerá do modelo. A palavra estranha é removerá. Só lembrar, o intercepto é como se fosse o x1 igual a 1. Média de 1, 1. Subtrair 0. Sem contar que variância de constante, 0. 0 sobre 0 vai dar uma coisa bem esquisita. Mas, enfim, você remove do modelo. Primeira coisa, se tem intercept, você vai fazer um código no R bonitinho, já tira o intercept e faz a padronização, a sua formulinha, sua funçãozinha. Mas a gente consegue retornar com a estimação dele depois. Mas a estimação é outra aula. Vamos para o último tópico de teoria de hoje. Covariáveis qualitativas. Não é incomum que variáveis preditoras qualitativas, também chamadas de categóricas, sejam utilizadas para explicar o comportamento de uma variável resposta. Porém, o seu uso exige um pouco mais de atenção no tratamento, nas análises. Situação 1. Suponha o seguinte MRL. YL é um beta1, mais um beta2x2, mais um beta3x3, mais um erro. x2 é uma variável contínua qualquer. Na verdade, é uma variável pertencente aos reais. Poderia ser uma variável discreta. E x3 é o sexo do indivíduo L. Isto é, x3 pode ser feminino ou masculino, se for essas opções. Nota, YL é um beta1, mais um beta2, mais um número, mais uma qualidade. Acho que isso aqui não tem como somar, né? Então, a gente propõe uma mudançazinha. A gente pode dizer que XL3 é 1 se o eliésimo indivíduo é do sexo feminino. É 0 se o eliésimo indivíduo se identifica com o sexo masculino. A variável x3, da forma como está aqui, como está escrito da forma acima, é chamada de variável indicadora ou variável dummy. Agora, notem que x3 é 1 ou é 0. Se xl3 for 1, o modelo ficou YL, beta 1 mais beta 3, mais um beta 2, x2. Se for 0, YL é um beta 1 mais um beta 2, x2, mais um erro. Isto é, o MRL, de um modelo de regressão linear, se converteu em dois modelos de regressão linear simples. Situação 2. Agora, suponham também um modelo com 3 parâmetros, beta 1, beta 2, x2, mais beta 3, x3. x2 é uma variável contínua qualquer, na verdade x2 pertencente aos reais, para simplicidade. E xl3 é a escolaridade do indivíduo L. Vamos supor que são fundamental, médio e superior, para toda a amostra. Novamente, não tem como somar uma qualidade com a quantidade. Então, a gente propõe duas variáveis dummies. XL3 é 1 se o indivíduo L
tem ensino fundamental, 0 caso contrário. Se L4 é 1, se o indivíduo L tem ensino médio, 0 caso contrário. Depois eu atualizo esses slides. Notem que mas aquelas categorias estão escritas neste modelo. Fundamental, XL3 é 1, X4, 0. Médio, X3, 0, X4, 1. Superior, X3, 0, X4, 0. O mais interessante, YL vai ser beta 1 mais beta 3 mais beta 2, X2 mais um erro. Neste caso aqui, vai ser beta 1 mais beta 4, beta 2, X2 mais um erro. E finalmente, com o ensino superior, beta 1 mais beta 2, X2 mais um erro. Para todo N, é isso? Tem 2 pontos aqui a mais. Isto é, o MRL se converteu em 3 MLS. O mais importante é que uma variável qualitativa muda a matriz de planejamento. Vamos supor que eu ordenei pelo sexo, por exemplo. Originalmente eu teria o 1, que é o intercepto, o x12, o x22, o x32, pontinho, pontinho, o xn2. Aqui eu teria, vamos lá, tem o masculino, feminino. Vamos ver que eu ordenei por sexo masculino. Eu troquei, virou um número, 0, 0, 0, 0, 1, pontinho, pontinho, 1. Situação 2, eu teria também um intercepto aqui, o x12, o x22, 322, um xk1 qualquer, pontinho, pontinho, até o xn2. Aí eu teria, digamos que eu tivesse ordenado aqui, ensino fundamental, ensino médio, o indivíduo 1, qual é o intercepto sempre 1? Qual é o valor dele na covariável 2? Qual é a formação dele? Ensino médio, colocarei aqui médio, superior, fundamental. E assim seria o banco de dados original. Mas usando variáveis dummy e ordenando pela terceira coluna, 0, 0, o que é superior virou 0, 0, e assim vai fazendo. Eu tinha uma matriz que era N linhas e 3 colunas, virou agora 4 colunas. Tem uma motivação, tem uma explicação que eu vou retornar com isso em breve, mas isso aí é assunto para planejamento de experimentos, mas eventualmente eu vou voltar neste assunto. Voltando a essa aula, se uma variável preditora possui k categorias, serão necessárias k-1 variáveis dummies. Exemplo, conjunto de dados de Walker, 1962. O autor estudou os sons de grilos machos nos Estados Unidos, onde ele mensurou o número de pulsações por segundo de 31 grilos sob diferentes temperaturas. Também disponível nessa tabela 3. Qualquer coisa vocês me avisam, mas provavelmente eu vou enviar assim esse banco de dados já numa planilha. Tem a espécie, tem a temperatura, tem a pulsação. Isto é, isso aqui é o banco de dados, tá? O que vocês vão ver lá na planilha Excel, tabulado, já no R, vai ser esse banco de dados aqui. Fazendo um gráfico, aqui a gente tem duas variáveis. A princípio seria um gráfico tridimensional, mas não foi o que aconteceu. Porque eu estou separando aqui pela espécie do grilo. E o que é interessante notar é que, aparentemente, essa espécie aqui, o X, os seus valores estão sempre acima, para uma temperatura acima da categoria NIV. Mas essa parte mais detalhada de estimação a gente vai ver nas próximas aulas. Pela figura 3, a gente pode botar um modelo assim, beta 1, beta 2, x2, beta 3, x3, mais um erro. XL é o número de pulsações, X2 a temperatura, X3 a espécie do grilo. Está aqui o nome completo, lá eu exclamei, é latim. E vou poupá-los de falar esses nomes. Tamanho de amostra 31. Agora vamos dar um estudo de simulação. A parte teórica acabou. O estudo de simulação eu já vou antecipando aqui a ideia. Porque aqui na prática, o estudo que eu vou apresentar daqui a pouco não tem muita utilidade, mas tem utilidade didática para os senhores, as senhoras, as senhoritas, que é o seguinte: quando eu chegar em estimação, teste de hipótese, eu vou avaliar o comportamento assintótico. E
Para que você já se acostume com o algoritmo que eu vou enviar para a turma, eu vou fazer um exemplo mais simples. O exemplo é um estudo de Monte Carlo. Eu vou supor que eu tenho o seguinte modelo, que eu conheço o modelo, tá? Eu estou construindo. YL é um modelo normal, não linear simples, em que o meu intercepto tem intercepto 1. O meu beta 2 também é 1, XL2 mais um erro. XL2 é uma quantidade conhecida. E meu erro tem distribuição normal com média 0 e variância 4, de 1 até n. Só para lembrar, para fixar, logo, YE tem distribuição normal com média 1 mais x2 mais xl2 e variância 4. Nota, é o estudo de simulação. Eu preciso gerar o meu xl2. Eu poderia chegar e colocar xl2, se n igual a 10, eu vou chutar 3, 7, 8, 9, 22, 54. Mas eu imagino que os senhores tenham visto isso nas disciplinas computacionais do curso. Para eu não ficar chutando isso, eu vou definir uma variável. Então, vou simular a partir do uniforme, no caso, o uniforme 01. E o estudo vai ser feito, novamente, pela quinta vez, pelo método de Monte Carlo, com 5.000 réplicas. Vocês vão ver no código que, para cada réplica, eu gerei uma normalzinha com esses parâmetros, mas o x2 foi fixo, foi antes das minhas réplicas, para manter essa definição aqui, o x2 é uma quantidade conhecida. Eu gerei de uma variável aleatória, mas ele é conhecido, está dado. Por isso que em cada uma das 5.000 réplicas, ele é sempre o mesmo. E eu vou avaliar a covariância entre y e x2 para 5 tamanhos de amostra, 10, 20, 40, 80 e 160. Na próxima aula, o estudo vai ser mais interessante, tem um sentido prático, um sentido teórico, que é só para a turma se acostumar com o código que a gente vai usar quase que para sempre nesse curso. Resultado, isto é, para n igual a 10, eu gerei 5.000 modelos normais lineares. Eu obtive um y. Com esse y, eu calculei a covariância desse y com aquele x. Então, eu tive 5.000 covariâncias. Tirei a média, 0,063. O desvio padrão dessas 5.000 réplicas deu 0,167. Assim eu fui fazendo. Eu gerei uma amostra N, que veio lá daquela uniforme, de tamanho 160. A partir dali eu construí o meu Y. Para cada uma das 5.000 réplicas, eu calculei a covariância entre Y, que eu gerei 5.000 vezes, com o X. Tirei a média dessas 5.000 covariâncias, deu 0,88. E o desvio padrão, 0,047. Notem, óbvio que a escala não está discreta, mas aqui é o 10, 20, 40, 80, 160. O importante é que a covariância, a média no caso, está em torno desse valor aqui. O desvio padrão amostral está reduzindo. Aumentei o meu tamanho de amostra. Fiz o box plot para a gente ver outras coisas, como mediana, quartil 1, quartil 2, também aqui está em torno desse valor. Dispersão diminuindo. O meu histograma, mais larguinho, vai ficando mais afunilado. Tem um bonito país que eu, no momento, não me recordo. E a frequência deste valorzinho aqui, que vocês devem imaginar que são o mesmo dos anteriores, vai aumentando. Comentários. Pelas figuras 4 a 6, nós podemos perceber que as estimativas das covariâncias entre y e x2 parecem convergir para um certo valor. Vocês saberiam que valor é esse? Nós vamos descobrir de uma forma ou de outra. Como esperado, à medida que o tamanho de amostra aumenta, a variabilidade das estimativas das covariâncias diminui. Considerações finais, que é importante que eu repito isso aqui, é um mantra. Esse slide eu me baseei nos capítulos 1 de Kuttner, 2005, e Montgomery, 2012.
Então, procurem esses livros. Não só esse livro, mas outros livros de regressão na parte introdutória. Que eu estou construindo as minhas aulas no que a ementa pede e no que eu julguei que é importante. Mas pode ser que vocês encontrem algo que é bem interessante e que para mim não pareceu ser interessante. Mas aí eu posso preparar uma aula, eu posso tirar uma dúvida, fazer uma videochamada para falar de tal tópico. Referências do que eu usei na aula de hoje, o artigo original de Galton, o livro de Courtney, Montgomery, Netter, que esse livro aqui é a primeira versão deste, que agora já é Applied Linear Statistical Models, começou com uma Applied Linear Regression Models, o artigo lá dos grilos, ele já está disponível, imagino eu, oficial, legal. Dúvidas, sugestões, reclamações, espero que não sejam reclamações infundadas. E entre em contato pelo meu e-mail profissional, pelo Google Classroom também. Novamente, a forma oficial é o Google Classroom. As aulas vão estar lá, vocês vão receber. Mas eu vou disponibilizar na minha página por uma eventual facilidade. Sem mais, muito obrigado.